Rio de Janeiro, com mais informações com o Matheus Coelzer. Marcelo, a gente fala aí sobre uma nova medida envolvendo a prefeitura aqui do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, nessa semana, se pronunciou falando sobre a internação compulsória dos usuários de droga. Na sua primeira gestão, em 2012, ele já tinha tomado essa decisão em realizar essa internação compulsória por parte desses dependentes químicos. Foi muito criticado, principalmente por especialistas da área da saúde, mas ontem uma reunião no Palácio da Cidade foi retomada essa decisão, na verdade avaliou a possibilidade de novamente fazer essa internação compulsória, porque segundo ele esse seria um dos maiores problemas hoje aqui na capital fluminense. A gente tem imagens, quem nos acompanha por imagens pode ver, inclusive esses dependentes químicos abordando, na verdade atacando moradores da região da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, de onde falamos ao vivo. Mas obviamente que isso não só acontece na Zona Sul, a gente tem isso também na Avenida Brasil, uma das principais vias aqui da capital fluminense, onde ainda se tem uma obra que não foi concluída, Marcelo, e nesse local muitos usuários de drogas acabam ali se abrigando nesse local. E também no momento em que alguns motoristas, quando há um congestionamento, acabam parando na via expressa, muitos deles também já foram assaltados e foram vítimas dessa violência. É uma grande preocupação por parte das autoridades aqui do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes trouxe isso à tona ontem nessa reunião no Palácio da Cidade. Agora deve ter uma tramitação para se entender quais serão as políticas públicas na área da segurança e também na área da saúde, para que isso possa, de fato, acontecer de uma forma mais tranquila do que aconteceu na última gestão dele, quando ele foi muito criticado por esses especialistas. Há também uma preocupação, não só nessas regiões que eu falei, como na Avenida Brasil, na Zona Sul, onde a gente viu também essas imagens, mas na Zona Oeste, na Barra da Tijuca e na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nesse momento em que muitos turistas também estão aqui na cidade, principalmente pelo Réveillon, e que estiveram já no período de Natal, que puderam, de certa forma, também prolongarem suas férias, a gente também teve o registro, alguns arrastões que sempre acontecem, principalmente em Copacabana. Por isso, não se tem uma definição, mas se tem aí um indicativo que possa acontecer novamente essa decisão e essa tomada, essa retomada da internação compulsória por parte aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Matheus, esse é um tema, infelizmente, que já é nacional, até mesmo pequenas cidades estão tendo aí as suas cracolândias, locais de reunião para a utilização de entorpecentes, principalmente o crack, infelizmente. Aqui em São Paulo, a Prefeitura realizou um censo que apontou que pelo menos 32 mil pessoas moram nas ruas aqui da capital. Nós tivemos a mudança praticamente local ali na região da Luz. Houve uma grande concentração, a prefeitura tomou ações ali, cercou uma praça e eles foram um grande ponto ainda no centro da capital paulista aqui, a Praça da Celge, tomada praticamente. Então, muitas medidas já foram realizadas. Nós falávamos há pouco aí do futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, do governo Lula, que enquanto prefeito, inclusive, chegou a conceder uma bolsa, ele pagava, para esses dependentes aí, de acordo com uma atividade, algo que foi muito criticado, mas ele faz essa defesa. Enfim, a internação compulsória aqui também sempre se colocou, mas há também questões legais. Eu imagino também toda a situação do Rio de Janeiro como uma grande metrópole, aí esse número aqui em São Paulo deve ser maior, mas é uma situação que está disseminada pela capital e muitos municípios também do estado, Matheus? Infelizmente, Marcelo? Inclusive, você falava sobre a Cracolândia em São Paulo. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes fez essa referência, falando que não queria que isso acontecesse aqui também na capital fluminense. Mas, como você bem trouxe, isso não acontece só na capital. Em diversas outras cidades aqui do estado, na região dos lagos, muitas operações são realizadas justamente para coibir o tráfico de drogas. A gente sabe, e vale ressaltar também a questão da milícia, que é muito forte, e também do tráfico de drogas em diversas comunidades aqui da capital fluminense. Tem uma informação também que é bacana da gente trazer para quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, é que a União já fez alguns repasses aqui para o estado do Rio de Janeiro
Eu até trago um exemplo de uma reportagem que eu fiz que aconteceu na Lapa, no centro da cidade, onde foi criado um espaço principalmente para mulheres que faziam utilização do crack. Essas mulheres, elas eram também internadas de forma compulsória, né, para que pudessem receber o tratamento, e ali participavam também de oficinas e recebiam também todo um tratamento médico com psicólogos, com psiquiatras, inclusive também com ginecologistas. Mas a gente percebeu que nos últimos anos, principalmente esse projeto que acontecia na Lapa, não é que ele não surtiu efeito, mas a gente percebe que do início desse projeto, hoje a realidade é completamente diferente. E ali na Lapa, onde se teve essa estrutura, hoje concentra-se um número muito expressivo de pessoas que fazem utilização de entorpecentes, de drogas. Na Lapa, os Arcos da Lapa, por exemplo, é uma região onde se tem muitos turistas. Inclusive, hoje também é uma preocupação não só das autoridades da área da segurança pública, do prefeito Eduardo Paes, mas também dos próprios turistas, né, que estão nesses locais, e muitos deles já acabam sendo informados, Marcelo, por parte de moradores daquela região sobre a necessidade do cuidado, né, que precisam ter em relação a estarem nesses locais. Ou seja, quem vem para o Rio de Janeiro enfrenta uma situação bastante complicada. Muitos estrangeiros, por exemplo, pessoas que vêm da Europa, que vivem uma realidade de um país desenvolvido, se deparam com essa realidade. O Rio de Janeiro, que é uma das principais capitais, né, que traz muitos turistas pelas suas belezas naturais, infelizmente se depara com uma problemática que é crescente. E é difícil falar, mas acontece em todas as regiões. A gente não pode falar que só acontece nas comunidades, nas áreas mais carentes. Essa questão da vulnerabilidade social, ela acaba passando outras regiões, Zona Norte do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. A gente pode dizer que praticamente todo dia tem uma operação ou da Polícia Federal ou da Polícia Civil, justamente para tentar coibir esse tipo de ação, que acaba também tendo reflexo na criminalidade, tendo reflexo também em relação também a muitos adolescentes que acabam entrando no crime. Afinal, a gente está falando, né, Marcelo, de drogadição. Sem dúvida, Matheus Coelzer, daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus.